Bom dia, boa tarde, boa noite, galera do YouTube. Eu sou Ítalo Luigi e você está no canal da Informática Avançada, né? E hoje, né, eu quero bater um papo com o pessoal, né? E para tirar também algumas dúvidas. Não seria, né, algumas dúvidas, né? É meio uma ideia que eu tive aqui, né? Bom, estava eu lá embaixo, né? Fui ver assim do Adrenaline, né? Estava lá, né, o Diego Keber rodando, né, com a 1080 Ti, né, o Ghost Recon Wildlands em 4K. Depois ele foi baixando para 2.5K. Eu comecei a perceber, né, normal, o uso de processamento em 4K do processador é realmente baixo, né, quando você abaixa para o 2.5K aumenta um pouquinho, e provavelmente quando você abaixa para o Full HD vai usar um pouco mais, né. E porque tem isso, né? Todo mundo sabe quanto mais forte o seu CPU, né? Eles estavam usando o i7 6950X, que é o nosso topo de linha, né? Um dos melhores processadores que nós temos. Com a 1080 Ti, né? Apenas um modelo Founders Edition, né? Você tem um processamento muito bom em 4K, né? Lembrando que quando você faz isso, toda a carga do jogo para rodar volta-se para a GPU, né? Que era vídeo, né? E o que eu tô percebendo, o problema não é o CPU, o problema é GPU. Você vê que meio que de GPU que os jogos não conseguem aproveitar os recursos gráficos da GPU e o 4K não consegue ir, né? Eu tô reparando hoje em dia que você rodando em 2.5K em Full HD, você consegue bastante frames com o 1080p, 2.5 placas de vídeo, tem 80 Ti, a Titan X Pascal, entendeu? Você consegue um bom aproveitamento. E por que a gente não tá conseguindo esse mesmo aproveitamento em 4K, né? Bom, né? Nós temos várias razões para responder essa pergunta. Alguns vão ficar vocês chocados, né? Alguns vão gostar, né? Eu já falei disso no canal, mas eu vou aproveitar, vou resumir e vou falar de tudo, né? Bom, né? A primeira coisa, vamos falar sobre a placa de vídeo, né? Bom, primeira coisa, tem que falar sobre o barramento da placa de vídeo, o PCI Express 3.0. O barramento PCI Express 3.0, na minha visão, lembrando que isso é a minha opinião sobre o barramento PCI Express, nas outras são certas, é o que está acontecendo mesmo, né? Eu acho que é um barramento que está fraco, está defasado, não está passando para o processador todo o poder da placa de vídeo, e é por isso que a gente está com um pouco de gargalo com relação a frames. Só que não é esse o único problema, é um conjunto de merda que tá acontecendo, que faz acontecer a gente ficar com frame rate mais baixo e o jogo ficar zoado, né? A primeira coisa é o PCI Express, né, que na minha opinião está muito defasado e não está cumprindo o seu papel decentemente, né? O segundo, né, as memórias da placa de vídeo não tá conseguindo carregar tanta textura pesada em 4K, tanto gráfico avançado. Os jogos de 2017, 2018 estão ficando mais pesados, estão recebendo recursos de filtros novos, entendeu? Então os jogos não estão aguentando o GDDR5. O GDDR5 já está no seu limite. Agora a gente vai entrar na GDDR6, né, nas placas de vídeo mais simples, e vamos ir para HBM nas placas de vídeo high-end, entendeu? Bom, né, HBM, para quem não sabe, é a mesma memória normal que a gente tem na DDR5, na GDDR5, claro, né, que tá diferente, mas em vez de ela ser colocada do lado da placa de vídeo, ela é praticamente botada no chip da placa de vídeo. Então você tem um aproveitamento muito melhor com relação ao espaço, a economia de energia e a desempenho, entendeu? Então a gente tem um ganho muito bom com relação ao HBM em cima do GDDR5, né? Aí, né, nós passamos, né, um pouco de problema para o processador. Bom, os processadores top de hoje em dia estão muito bem. O X99 com as suas 40 lanes de PCI Express. Mas, eu vou ser sincero, o PCI Express não é uma coisa que eu domine tanto. Mas o problema não é que eu não tenho conhecimento. Eu até pesquiso bastante para ter um conhecimento interessante, para poder explicar alguma coisa, até entender algumas coisas pra mim, né? Mas eu acho que seria interessante se todos os PCI Express 3.0, os que alocam a placa de vídeo, né,
fossem 16x eletricamente, real, né, entendeu? Para que eles possam entregar todo o poder que o PCI Express 16x e fazer um bom escalonamento de 4 GPUs, né? Mas calma, eu não tô querendo forçar um 4-way GPU, eu vou explicar por que precisa, né? Bom, outro problema que a gente temos, né, com relação ao desenvolvimento de jogos, entendeu? Os jogos agora vão passar por uma mudança, né? Tenho certeza que geralmente os jogos eram programados para usar 4 núcleos do computador, né? Geralmente o pessoal sempre tinha CPU quad-core. Agora, como os jogos estão ficando mais pesados com relação a CPU, que precisa de mais processamento, eles vão dividir mais o processamento do jogo bruto com mais núcleos. Provavelmente agora vai ser a migração que os jogos mais novos vão ser começados a ser programados em mais núcleos. Claro que vai aumentar o custo dos jogos. Alguns jogos vão demorar mais tempo para ser feitos, porque eles vão precisar de programar melhor os jogos, entendeu? E tem outra coisa, né? Os jogos são muito mal otimizados com relação ao PC, entendeu? Agora que a geração PS4 e Xbox One iniciou deixando praticamente o PC igual ao console, a próxima geração que vai vir do PS5 e Xbox One provavelmente vai nos dar a facilidade, esse porte com muito mais facilidade, porque os profissionais da área já têm mais experiência. O que significa que quando os caras for fazerem um Call of Duty novo do ano que vem ou do outro ano, quando ele for fazer a versão do PC, eles vão ter um parâmetro de programação que, em vez de usar mais núcleos de processamento, eles vão usar quanto núcleos o máximo que o computador tenha, entendeu? Então, se você tem uma CPU quad-core, todas as funções que seu computador faz, eles vão ser divididos em 4 núcleos, numa coisa mais decente. Eu sei que não funciona assim, né? Mas eu acho que eles vão mudar a linha de programação, o jeito que o processador funciona para melhorar o desempenho nos jogos, entendeu? Se você tem uma CPU octa-core, você vai usar os 8 núcleos, porque até mesmo a tarefa de processadores estão ficando relativamente mais leves, porque as cargas acabam saindo na placa de vídeo, mais brutas. Mas eu tô percebendo que o processador fica com baixo uso, mas isso significa que ele esteja leve. Pode ser que esse baixo uso também seja porque eles não sabem programar também bem o processador com relação aos jogos para processar melhor as informações e a gente ter uma passagem para CPU e GPU de informação mais fácil de entender o jogo e você ter mais FPS. Na boa, o problema não é o FPS tá lá explodindo FPS 300, 400 FPS. O negócio é a gente ter um FPS aceitável com relação à placa de vídeo e o processador, entendeu? E eu vejo que o problema é que os jogos também estão sendo mal programados, entendeu? Então, a gente tem toda essa evolução que tá tudo evoluindo e algumas coisas que não estão acompanhando, né? E uma coisa que é bastante legal salientar aqui, né, é sobre a NVIDIA NVLink. Para quem não sabe, a NVIDIA NVLink é uma nova porta, né? A gente acabamos de ter a porta HB Bridge, né, da NVIDIA, né? E vai acabar de mudar o padrão e passar para esse NVLink. O NVLink, ele parece HB Bridge, mas parece que tem duas HB Bridge do lado da placa de vídeo. Uma no primeiro lado, uma no segundo, né? Só que é um pouquinho maior. E o que é esse NVLink? É uma nova ponte para passar dados entre GPUs, que vai ter uma largura de banda muito interessante, muito rápida. Eu já vi os números, né? Ficam bastante altos, é bem maior que a HB Bridge, só que eu não sei se aqueles números que eu vi são certos, não é informação muito oficial, entendeu? Vai por exemplo, de 100 e pouco a 200 e pouco gigabit ou gigabyte por segundo de taxa de transferência. Isso é bastante interessante, porque com esse aumento de taxa, vai passar mais coisa para o processador e as placas de vídeo da NVIDIA vão ter desempenho melhor, entendeu? Provavelmente essa HB Bridge vai vir geralmente nas placas de vídeo mais high-end. Não tem por que botar na 1050, 1050 Ti. Isso porque o pessoal não vai fazer SLI Crossfire, entendeu? Para placa de vídeo AMD equivalente a 1050 Ti que eu tô falando, da nova série, 2050 Ti, tá? Bom, né? Parando para analisar tudo isso que eu acabei de falar, o que nós temos, né? Nós tivemos uma evolução até que bastante rápida com relação à tecnologia, só que eu não vi os jogos
receberam essas tecnologias e algumas não foram implementadas tão boas, entendeu? Então nós acabamos de ter muitos gráficos bonitos, avançados, mas parece que as desenvolvedoras não teve tempo de se adaptar, né? Claro que desenvolvedoras grandes como a Rockstar, a EA, tem um pouquinho mais de facilidade por ter mais grana e tempo para poder trabalhar. Então acabam entregando um resultado melhor, menos pior. Para desenvolvedores indies, ou até um pouco menos de porte menor, ou que estão passando por problemas financeiros, esses problemas é bem evidente, né? Bom, né? Um jogo que muita gente tá reclamando que tá meio pesado ou não, tá faltando otimização, né? Eu vi um pessoal reclamando que a GTX 970, né, estava com um pouco de problema, né, no Resident Evil 7, que é feito pela Capcom, né? Eu vou ser sincero, não vou dizer assim que a 970 é uma placa de vídeo ruim, não. É uma placa de vídeo muito boa, tem uma GPU bem forte, tem um conjunto de hardware interessante. Não tô falando assim, pro cara que tem a 970 lá e upar, comprar uma 1080 Ti na hora, entendeu? O problema é que os jogos no PC estão muito mal otimizados, entendeu? E o carinha que vai parar pra montar um PC novo, assim, não deve sair comprando qualquer coisa não, entendeu? Porque, na verdade, vai demorar essas implementações novas com relação ao desenvolvimento de jogos acontecerem. Provavelmente vai acontecer também só a partir do ano de 2018, no ano que vem, né? E isso se vier, e provavelmente vai ser nos jogos AAA, né? Bom, eu queria falar de 2 jogos aqui bem resumidamente, né? Aproveitar que a gente tá falando aqui, né? Sobre o Doom, né? Todo mundo sabe que o Doom você consegue rodar ele com alta taxa de gráfico, essas coisas. Ele fica muito bonito, né? Mas o Doom para 4K é um jogo leve. O Doom é um FPS, ele é fechado, ele não tem coisa aberta, entendeu? Então, o Doom, ele é leve por quê? Porque além de ele ter gráficos muito bons, mas não é aquele gráfico realista, assim, tão realista. Ele tem gráfico muito bom, muito realista, mas ele não tem aquele gráfico pesado, entendeu? Não é aquele gráfico que puxa o hardware da máquina, entendeu? Aproveitando falar sobre o Battlefield 1, Battlefield 1 é muito mais pesado que o Doom, é um dos jogos mais pesados que posso dizer assim da geração, junto com o The Witcher 3, Project Cars e o outro, mas o Battlefield, mesmo ele sendo tão pesado assim, ele é bem otimizado, entendeu? A EA tá de parabéns, né, com a Engine Frostbite, né, 3, que faz o Battlefield 1, que realmente tá uma coisa de se ver no PC de bater palmas. Você vê uma 1080, eu acho que sozinha, rodando acho que 40 frames ou 100 e pouco, 120, 130 em 4K com uma placa, é muito parabéns, entendeu? Só que eu não, vou ser sincero, eu não consegui ver os settings gráficos, mas deve estar no mínimo em high, entendeu? Não sei se estava no ultra ou em high, entendeu? Você vê também com aquele gráfico bem bonito de textura, entendeu? Merece um parabéns a essa produtora que conseguiu bem otimizar esse jogo e fazer um jogo pesado, né? Que eu acho que o Battlefield é um dos jogos mais pesados da geração. Esse é um jogo recente, né? E é um dos jogos que mais puxa processador, entendeu? Então quem tem aquele 3600 vai sofrer mais, Core i5 vai sofrer um pouquinho mais, roda melhor, Core i7 roda de boas e os Extreme vai sobrar processamento de processador, entendeu? E o que eu quero dizer é assim, nós temos 2 casos onde o jogo é muito bonito graficamente, é leve, e o outro é pesado. Mas os 2 conseguem ser bem otimizados. Até mesmo quem tem PC mais modesto nos 2, dependendo de qual PC for, até vai conseguir rodá-los muito bem com uma boa taxa de frames, entendeu? Agora eu vou dar um exemplo por fora, né? O nosso amiguinho que todo mundo gosta, que o pessoal fala que é o jogo mais pesado da geração, que é o The Witcher 3, né? Eu vou ser sincero, né? Eu acho que o The Witcher 3 é pesado, né? Mas eu não acho assim, que ele é pesado só por ser pesado. O The Witcher 3 é um jogo muito lindo, tem vários recursos gráficos, tem bastante efeitos, entendeu? Então ele é um jogo de peso, entendeu? Ele é um jogo que força o seu hardware ao extremo. Talvez a gente só veja um The Witcher, como que eu vou dizer assim, um pouco melhor
programado no The Witcher 4 ou se a produtora lançar um belo de um patch pro PC, né? Que é uma coisa bem mais difícil. Isso é bem mais, como que eu vou dizer assim, improvável lançar, entendeu? Então, quando sair o The Witcher 4 ou a remasterização do The Witcher 1 e 2, provavelmente a gente vai conseguir ver os gráficos muito aquilo ou muito melhor, mas muito melhor otimizado com relação ao hardware que o cara tem, né? Lembrando que eu tô usando a base de comparação dos jogos gráficos que eu tô falando, como The Witcher, Battlefield Doom, são pessoas que usam CPUs Extreme, 6950X, 1080, 1080 Ti, SLD 1080 Ti, SLD 4 titãs Pascal, né? Que tem gente que faz vídeo no YouTube. Então eu consigo ter uma comparação interessante para poder falar com vocês, entendeu? O Rise of the Tomb Raider também é um jogo bem pesado, né? Mas ele consegue ser bem otimizado para quem tem também PC Extreme. O Tomb Raider de 2013 também. Então quando você pega esses jogos em 4K, os Tomb Raiders, você diminui muito o processamento da CPU, entendeu? E a gente está precisando de evolução de GPU, entendeu? Também dá aquela parabenização para Nvidia, que acabou de entrar com o HBM2 na nova quadro deles, né? Provavelmente o HBM já vai vir na nova geração, na geração 2000 da Nvidia, vai vir na 3000, entendeu? Nós temos a AMD também, parabéns para a implementação das novas HBM, né? Que veio na R9 Nano, R9 Fury e a Pro-Duo, entendeu? Que tem o chip Fission, entendeu? Que tem a memória HBM, entendeu? Uma das coisas que eu também gosto de lembrar, né, que eu fiquei muito interessante com o HBM, é que como você tem essa memória bastante rápida no seu computador, ele acaba diminuir um pouco de consumo de memória RAM. Eu consegui ver em algum benchmark a comparação que pode ser entre 1 GB e 2 GB de memória RAM a diferença. Alguns eu vi 3 e 4, dependendo do jogo, se o jogo for mais leve, se o jogo for mais pesado. E o que eu consigo ver, né, que dependendo dos jogos, no futuro não vai ser necessário o cara ter infinitas memória RAM para jogar. Talvez 16 ou 32 GB seja uma coisa bem interessante para o cara jogar. Mas temos que lembrar uma coisa, o cara não vai só jogar, vai ter sempre um jogo rodando em um sistema operacional por baixo. Então o cara precisa de um pouco de memória RAM de sobra. Como é para jogar, é bastante interessante ter no computador 16 GB de memória RAM ou 32, entendeu? Lembrando que isso aqui que eu tô falando é para jogos em 4K, entendeu? Se o cara tiver um PC mais modesto para rodar os 1080p 60 fps, 8 GB de memória RAM hoje em dia dá, sem nenhum problema. Mas você tem que ficar ciente que você vai ficar um pouquinho no talo, que você vai ter que rodar o jogo mais o sistema, entendeu? Então pense aí em botar logo os 16, porque você vai ficar com o PC bastante liso, entendeu? Vai ficar com o PC bastante... como que eu vou dizer assim? Rodando fluido. Não vai faltar memória RAM pro cara, entendeu? Essa comparação que eu fiz foi bastante interessante, né? Para os inscritos verem, né? Eu fiz ela baseada, né, no que eu estava pesquisando na internet. Eu acabei olhando, né? E fiquei, né, um pouco decepcionado, né? Basicamente essa é a minha decepção com relação ao Master Race, né? No âmbito geral, com relação à tecnologia, né? Quando eu comecei a estudar, eu achei que eu já estaria numa coisa muito mais avançada, né? O avançado que eu tô achando que seria no mínimo em 5 a 7 anos, se bobear até 10 anos à frente que a gente está, né? Que se você pensar em tecnologia, 10 anos muda muita coisa, né? Eu lembro, né, que 2005, 2006, né, a computação ainda era mais cara no Brasil, não era tão proibitiva assim como nos anos 90, anos 2000, né? Naquela época era muito mais caro, mas em 2006, mas o problema era achar pessoas com conhecimento. Hoje em dia, né, depois de 10 anos, a tecnologia evoluiu muito, a informática ficou com uma acessibilidade muito mais fácil, as tecnologias baratearam muitos, a evolução tecnológica foi muito poderosa. Se você pensar nos processadores, se você pensar nas placas de vídeo, 2006 para cá, de 10 anos mudou muita coisa. E você pensando de 2016, eu sei que a gente tá em 2017, né, mas eu tô fazendo fechado, né, de 2016 até 2026, que vai ser 10 anos, vai evoluir muito mais do que
o tempo de 2006 até 2016. Porque as tecnologias, além da gente já ter bastante tecnologia nova, a gente tem bastante salto, evolução com exponência o salto vai ser exponencial, né, com relação à tecnologia, porque hoje em dia a tecnologia ficou mais barata, mais acessível, as coisas ficaram bem mais simples, entendeu? Então, em alguns aspectos a gente não vai evoluir, mas em outros a gente vai evoluir muito, ainda mais se você pegar uma linha de 10 anos. Eu não sou, tipo assim, vidente ou pensar assim no que pode vir ou não vir daqui a 10 anos, mas em algumas coisas eu acho que já dá pra você ter uma noção com relação a isso, né? Provavelmente os processadores vão ter uma evolução muito bruta, né? 10 anos dá uma evolução muito bruta, né? Provavelmente o PCI Express vai evoluir com relação aos 16x, ou aumente para 32 e 64x, ou todos os PCI Express com relação às placas de vídeo mais top de linha, que são 4, vão dar para ser usado em 16x, entendeu? Provavelmente já vai estar no PCI Express 4.0 ou no PCI Express 5.0, né? Talvez a gente já tenha uma implementação do NVIDIA NVLink como uma ponte padrão. Talvez a AMD faça a mesma coisa, mas com um cabo proprietário. Talvez, esse é uma coisa muito mais difícil, né? Talvez a NVIDIA e a AMD, se elas fossem um pouquinho mais amigas, né, com relação, quiser evoluir a tecnologia junto, eles podiam ser inteligentes e fazer um padrão juntos com relação à ponte Bridge para evoluir as pontes, ficarem melhor e as pontes tanto da NVIDIA tanto da AMD serem iguais. Isso seria muito interessante para as duas. Se as duas fizessem, as duas iam ganhar, entendeu? Eu acho que seria bastante interessante a NVIDIA e a AMD pensar no consumidor. Mas, claro, isso é uma coisa muito mais difícil, né? Bom, também não que tenha as pontes, mas também que não seja necessário o cara ser obrigado a usar. Podia o cara usar a ponte, mas se o cara não usasse, o cara perdesse um pouco de desempenho. Porque as placas não iam estar interconectadas, só ia usar o barramento PCI Express, entendeu? Bom, né? Provavelmente a gente já vai estar com memória DDR5 ou DDR6, né? Que provavelmente a diferença vai ser só mudar o barramento e ficar um pouco mais rápida, né? Os SSDs vão ficar comuns no mercado, vai ter SSDs com mais armazenamento, entendeu? O SSD vai virar uma mídia padrão, normal. Talvez não aqui no Brasil, mas na gringa, provavelmente o padrão de internet mundial com relação à qualidade vai melhorar, as velocidades de internet também vão melhorar, entendeu? Vai ser uma coisa muito interessante com relação à tecnologia, entendeu? Vamos ter umas coisas muito boas, né? E por que eu falei isso? Porque isso tudo é um conjunto. Com relação ao hardware que nós temos hoje, com o hardware que a gente vai ter no futuro, o desempenho que está prejudicado, entendeu? Então, a verdade é que as fabricantes de jogos, as fabricantes de hardware, tem que ficar com bastante atenção no que elas vão fazer, entendeu? Ainda mais pro futuro. Hoje em dia está uma coisa bastante legal, mas a gente precisa também de mais poder. A gente precisa de evolução tecnológica. Esse é o problema, entendeu? Vou ser sincero, mesmo por eu ter começado na computação com uma coisa bastante simples, eu tô até bem impressionado com o que eu tô vendo com relação a gráfico, a benchmark, o que os hardware de hoje em dia conseguem fazer. Mas eu quero ver também os hardware mais poderosos dos outros anos. Eu sei que tem muito hardware que já estão prontos, mas não pode sair agora, né? Porque eles vão sair ao longo do tempo, né? Porque tem muito tipo de tecnologia que já está pronta, né? Mas vai estar no mercado só daqui a alguns anos, né? E a gente tem que esperar para ver no que vai ser, né? Entendeu? Se os jogos vão melhorar desempenho, que é isso que a gente quer. Muita gente acha que o FPS é mais importante, mas você tem um conjunto para ter o FPS, entendeu? Além do mais que agora vai entrar no mercado os monitores 4K de 144 Hz, o monitor Full HD de 240 Hz, as telas OLEDs, entendeu? Cara, se as telas OLEDs começarem a equipar os monitores normais, vai ser muito bom com relação ao barateamento da tecnologia, a qualidade da tecnologia, a evolução da tecnologia, entendeu? Vai ser muito interessante para você ter monitores gamers de mais qualidade, mais realista, uma tela melhor, entendeu?
É só isso que eu queria falar, pessoal, sobre a tecnologia em si, mais os jogos, mais a evolução tecnológica, só isso, né, galerinha? Tchau e fui!